Mãe, não venha para a festa esta noite, meus sogros não querem a senhora lá. Quando li essa frase no celular, senti como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos meus pés. A dor não veio como um golpe rápido, ela veio lenta, como água gelada escorrendo pela pele até alcançar o coração e apertá-lo com uma força silenciosa. Era como olhar para um espelho quebrado, um reflexo distorcido da mulher que eu acreditava ser e da mãe que eu sempre tentei ser. Em segundos, todo o meu esforço, todo o meu amor, toda a minha entrega foram reduzidos a uma única verdade amarga. Eu não era bem-vinda na própria festa que eu paguei. Se você já passou por uma situação em que o coração gritou mais alto do que a razão, fique comigo nesta história. E se em algum momento você se identificar, deixe seu like e siga o canal para continuar ouvindo histórias reais que tocam fundo na alma. Meu nome é Helena Duarte, sou empresária do ramo de decoração e por muitos anos carreguei minha família nas costas, acreditando que amor e sacrifício sempre seriam reconhecidos. Meu filho Daniel se casou com Camila, uma jovem elegante, mas guiada pelos desejos da mãe dela, Dona Marlene. Desde então, a distância entre nós só aumentou. Naquela noite, enquanto meu vestido novo descansava sobre a cama e o presente caro esperava para ser entregue, senti que algo dentro de mim mudaria para sempre. E foi ali, naquele silêncio apertado, que a minha história realmente começou. Aquela mensagem curta ainda ecoava dentro de mim como um trovão preso no peito. Eu continuava parada no meio do quarto, tentando entender como a vida inteira podia virar de cabeça para baixo em apenas uma frase. Mãe, não venha para a festa esta noite, meus sogros não querem a senhora lá. Repeti as palavras baixinho, como se tentasse decifrar um código que, por mais que eu olhasse, não fazia sentido algum. Era o meu filho, o meu Daniel. O menino que um dia segurou minha mão com medo de atravessar a rua e agora tinha coragem de me impedir de entrar na festa que eu mesma havia pago. Sentei lentamente na beira da cama. O vestido azul claro que eu havia escolhido com tanto carinho parecia zombar de mim com seu brilho elegante. Passei a mão pelo tecido como quem acaricia um sonho que acabou de ser destruído. Não era só sobre a festa, era sobre anos inteiros de amor, esforço, sacrifício. Era sobre tudo o que eu achava que tínhamos construído juntos. E, de repente, eu não era mais mãe. Eu era um estorvo, um problema a ser escondido. O apartamento estava silencioso. Camila e Daniel tinham saído cedo para terminar os preparativos no condomínio Vista Bela. Eu fiquei ali sozinha, olhando meu reflexo na penteadeira. A maquiagem leve que eu havia feito uma hora antes já não fazia sentido. Eu olhei fundo nos meus próprios olhos e vi uma mulher cansada de ser forte demais. Uma mulher que sempre acreditou que se desse tudo de si, seria finalmente respeitada. E, no entanto, aquela mensagem mostrou o contrário. Respirei fundo e deixei o ar quente escapar devagar. Cada lembrança começou a voltar como pedaços de um filme triste que eu nunca quis assistir. Voltei para 3 meses atrás, quando Daniel apareceu aqui em casa com aquele olhar suplicante que ele usava desde pequeno. Mãe, a senhora pode ajudar os pais da Camila. Eles sonham em viver com mais conforto. Eles já estão velhos. A voz dele tremia, mas não era emoção. Era culpa. Culpa por repetir a mesma pressão que sempre vinha da família da esposa. Na época eu tentei raciocinar. Expliquei que a empresa estava em um momento de expansão, que os gastos precisavam ser contidos. Mas Daniel continuou insistindo, usando aquela velha frase que sempre me desmontava. Mãe, por favor. É só desta vez. Eu sabia que não era só daquela vez. Nunca era. Mas o amor por ele sempre falou mais alto. E quando dei por mim, já estava assinando contratos, transferindo dinheiro, resolvendo burocracias e me responsabilizando por tudo. Camila e os pais dela só apareciam para dar opiniões e escolher detalhes caros. A maior parte do trabalho pesado ficou para mim. E mesmo assim, eu não reclamei. Sempre achei que, se fizesse tudo direitinho, eles finalmente me aceitariam, que eu seria incluída como parte da família. Mas as conversas, os olhares atravessados de Dona Marlene, os comentários secos de seu Gilberto mostravam o contrário. Eu era útil,
Não, querida. Voltei ao presente quando meu celular vibrou novamente. Por um segundo pensei que pudesse ser Daniel arrependido, mas era apenas uma notificação qualquer. Ainda assim, segurei o aparelho com força, como se aquilo pudesse diminuir a dor que queimava no meu peito. Levantei devagar e fui até a janela. O céu de São Paulo estava nublado, pesado, como se refletisse exatamente o que eu sentia. Lá embaixo, as luzes dos carros passavam rápido, indiferentes ao meu caos interior. Naquela hora, lembrei da conversa que ouvi na noite anterior. Eu não deveria ter escutado, mas a porta do meu quarto estava entreaberta e a voz do Daniel veio clara, mesmo em sussurros. Fica tranquilo, sogro, está tudo certo. Ela não desconfia de nada. Eu senti o coração acelerar de um jeito estranho. E quando ouvi Camila perguntar, tem certeza que ela não percebeu nada? Aquilo entrou na minha pele como uma farpa ardida. Agora, juntando tudo, fazia sentido assustador. A mensagem, a exclusão, a frieza, a preparação para a festa sem que eu pudesse participar. O modo como Daniel evitou me olhar nos últimos dias. Uma verdade amarga finalmente emergiu. Eles estavam me afastando de propósito, e eu havia sido burra o bastante para financiar tudo isso. Me apoiei na parede tentando controlar o tremor leve que começou nas mãos. Não chorei. Não gritei. Apenas senti a consciência pesar como se alguém tivesse colocado uma pedra enorme no meu peito. Mas no meio daquele silêncio dolorido, algo dentro de mim começou a mudar. Foi pequeno no início. Um fio fino de lucidez que cresceu devagar. Não era raiva. Ainda não. Era a sensação de que eu finalmente estava enxergando algo que sempre esteve ali, mas que eu nunca quis aceitar. E foi exatamente aí que, pela primeira vez em muito tempo, percebi que aquela história não terminaria naquela mensagem. Não, ela estava apenas começando. Algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo que ninguém naquela família esperava de mim. E naquele instante, eu entendi que precisaria fazer uma escolha que mudaria tudo. Fiquei alguns minutos parada diante da janela, até que minhas pernas finalmente cederam ao cansaço. Caminhei de volta para a penteadeira e sentei devagar, como se cada movimento pesasse mais do que o anterior. Peguei o celular outra vez. A mensagem do Daniel continuava ali parada na tela, como uma marca ardida que não sumia por mais que eu piscasse. Eu queria achar uma explicação lógica, algo que justificasse aquela crueldade, mas nada vinha. Abri a conversa dele rolando para cima, tentando encontrar algum sinal, algum indício de que as coisas tinham começado a se deteriorar e que eu não havia percebido. Mas não havia nada, apenas conversas curtas sobre dinheiro, sobre prazos, sobre pagamentos. Tudo prático, tudo frio. A última vez que recebi um "Eu te amo, mãe" fazia mais de um ano. Guardei o celular na gaveta como quem guarda um objeto perigoso. Não queria mais olhar para aquilo. Levantei e caminhei até meu escritório no canto do quarto. Era ali que eu tomava decisões importantes, que fechava contratos, que resolvia problemas de milhões. Ali eu era forte. Ali eu não desmoronava. Me sentei na cadeira e olhei para as plantas baixas da nova fábrica que eu planejava abrir no interior. Projeto que eu mesma havia sido obrigada a adiar por causa dos gastos absurdos da casa nova da família da Camila. Só naquele momento percebi o tamanho do buraco que eu tinha cavado para agradar pessoas que não se importavam comigo. Meu olhar percorreu cada detalhe do escritório, as pastas organizadas, as amostras de tecido, as fotos das primeiras lojas que abri com muito esforço. Tudo aquilo representava minha luta, minha história, meu valor. E ainda assim eu havia deixado que me tratassem como se nada disso existisse. Encostei as costas na cadeira e fechei os olhos tentando organizar tudo dentro de mim. Mas quanto mais eu tentava entender, mais vinha aquela frase da noite anterior. Ela não desconfia de nada. Aquela frase entrava na minha cabeça com uma precisão cruel. Ficava ecoando como um aviso. Como se meu coração estivesse tentando me alertar há muito tempo e eu simplesmente recusasse ouvir. Abri os olhos devagar, sentindo um peso diferente dentro do peito. Não era tristeza, era lucidez, uma clareza que vinha quase como uma revelação silenciosa.
Percebi que eu havia me enganado, acreditando que amor era aceitar tudo, que sacrifício significava merecer respeito, que ajudar sem limites faria alguém me enxergar como família. Mas naquela noite finalmente entendi. Ninguém respeita quem não se respeita primeiro. Levantei da cadeira e fui até o armário. Peguei o vestido azul de novo. Passei a mão devagar pelo tecido. Eu o segurei por alguns segundos, antes de recolocá-lo de volta no cabide. A verdade é que eu já sabia que não o usaria naquela noite, e talvez nunca mais. Quando fechei o armário, senti o silêncio do apartamento aumentar. Era como se as paredes estivessem me observando, esperando minha reação final. Eu não era uma mulher impulsiva. Nunca fui. Sempre calculei cada passo da minha vida, mas naquele instante tive certeza de que algo dentro de mim havia mudado de forma permanente. Voltei para o escritório e abri o notebook. A tela iluminou meu rosto com uma luz fria. Olhei para a foto de fundo. Eu e Daniel em uma viagem antiga. O sorriso dele era tão inocente, tão sincero. Senti o peito apertar, mas não chorei. Já não tinha lágrimas. Em vez disso, apoiei as mãos na mesa e respirei fundo. Pela primeira vez, senti que estava recuperando o controle da minha própria vida. Lentamente, mas de maneira firme, a mesma força que me ajudou a construir minha empresa parecia retornar. Sabia que, antes de qualquer decisão, eu precisava de calma. Precisava entender até onde aquela situação iria chegar. Mas uma coisa era certa: eu não ficaria parada esperando que me destruíssem mais um pouco. Levantei da cadeira, caminhei até o corredor e encostei a mão na parede fria. Senti a textura da tinta sob meus dedos. Era um toque simples, mas naquele instante me trouxe de volta para a realidade. O relógio da sala marcava 6:30. A festa começaria em meia hora. Eu deveria estar me arrumando, descendo do elevador, chamando um carro. Deveria estar lá sorrindo pelo meu filho. Mas eu estava aqui, sozinha em um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. E enquanto observava a luz da noite entrar pela janela, senti meu coração sussurrar uma verdade que eu vinha tentando evitar há anos. Talvez finalmente chegasse a hora de deixar de ser a mãe que aceita tudo e começar a ser a mulher que coloca limites. O celular vibrou de novo no quarto. Não corri para ver. Não precisava. Sabia que a história estava prestes a dar uma nova volta. Uma volta que ninguém da família da Camila imaginava. Uma volta que mudaria não apenas a festa, mas tudo o que viria depois. E naquele instante algo dentro de mim apenas murmurou: Helena está acordando. O relógio marcava 8:10, quando decidi finalmente levantar da cadeira e voltar para a sala. O silêncio do apartamento parecia maior do que antes, mas agora não me incomodava. Era como se eu estivesse observando tudo de fora, como se aquela dor tivesse criado dentro de mim um tipo estranho de lucidez. Peguei meu celular comercial, aquele que eu só usava em situações importantes, e o coloquei sobre a mesa. Eu sabia exatamente o que precisava fazer, mesmo que ainda não tivesse coragem de admitir em voz alta. Respirei fundo e disquei o primeiro número. Boa noite, Dr. Sérgio. Aqui é a Helena Duarte. Preciso que cancele todos os débitos automáticos e as transferências programadas ligados à compra da unidade no condomínio Vista Bela. Preciso que faça isso agora. Do outro lado da linha, o gerente engoliu seco. Agora, dona Helena, a senhora tem certeza? Tenho. Não quero mais nenhum centavo saindo das minhas contas em direção a esse imóvel. Além disso, quero que bloqueie todos os cartões adicionais, em nome do Daniel. Definitivo. Enquanto eu falava, percebia que minha voz estava firme, sem tremores, sem hesitação. O gerente confirmou tudo com aquela seriedade que só aparece quando alguém entende que está diante de uma decisão sem volta. Desliguei a ligação e o silêncio voltou a ocupar o ambiente. Mas agora era um silêncio diferente, um silêncio de movimento, de reação. Abri minha lista de contatos e procurei o próximo nome. Senhor Roberto Amaral, gerente da construtora Boa Vista. Ele atendeu no terceiro toque. Boa noite, senhor Roberto. Aqui é a compradora e pagadora principal da unidade A12. Estou informando oficialmente que não autorizo mais a entrega das chaves. Há indícios de pressão e manipulação envolvendo meu nome. Quero a situação congelada até segunda ordem. O homem quase gaguejou.
Mas, Dona Helena, a festa já está acontecendo. Eu sei. E é exatamente por isso que o senhor deve enviar sua equipe jurídica agora. Não permitam que ninguém tenha acesso oficial à casa. Se entregarem as chaves sem minha assinatura, eu mesma abrirei um processo. A ligação terminou e eu senti uma estranha calma se instalar dentro de mim. Era como se eu estivesse finalmente devolvendo ao mundo um pouco da dor que ele havia me dado. Mas não era vingança cega, era apenas justiça. Justiça por tudo o que eu tinha suportado calada. Caminhei até a janela e olhei para as luzes da cidade. Lá longe, no Vista Bela, a festa já devia estar no auge. Eu conseguia imaginar Dona Marlene contando vantagem, Camila exibindo cada detalhe da casa e Daniel sorrindo para esconder a culpa. Eles estavam todos lá, vivendo a fantasia perfeita, e eu aqui. A mãe financeiramente útil que deveria ficar invisível. Fechei a cortina. Não mais. Meu celular pessoal vibrou de novo. Era a quinta vez que eu via o nome do Daniel piscando na tela. Não atendi. Não responderei até que eu esteja pronta, pensei. Não era hora de ouvir desculpas que ele nem teria coragem de dizer olhando nos meus olhos. Eu me sentei no sofá respirando com calma e, pela primeira vez desde a mensagem cruel, senti algo parecido com força. Não uma força barulhenta, uma força silenciosa, daquelas que nascem quando uma mulher finalmente percebe o próprio valor. Se você já passou por um momento em que foi obrigada a escolher entre o amor e a dignidade, talvez entenda o que eu estava vivendo e me diga uma coisa. Você teria atendido o telefone do Daniel naquele instante. Se concorda comigo, comente sua idade ou de qual cidade você está ouvindo esta história. Se discorda, deixe um like para eu entender seu ponto de vista. E aproveite para seguir o canal porque eu prometo que o que vem pela frente é ainda mais intenso. Levantei e fui para a cozinha beber um pouco de água. Meus pensamentos estavam firmes como se eu estivesse caminhando por um corredor muito estreito, mas iluminado. Cada decisão levava à próxima. E eu já sabia qual seria a seguinte. Voltei para o escritório e sentei diante do notebook aberto. O reflexo da tela iluminava meu rosto, e eu podia ver nos meus olhos algo que não via havia muito tempo. Controle. Apoiei as mãos na mesa e repassei mentalmente cada conversa, cada humilhação sutil, cada olhar de desprezo de Dona Marlene e principalmente a conversa da véspera. O plano está seguro, ela não desconfia de nada. Eu me recusei a acreditar naquele momento, mas agora tudo fazia sentido de um jeito cruel, e foi exatamente quando eu estava prestes a fechar o notebook que ouvi uma notificação alta vinda do meu celular, uma mensagem, do número de um desconhecido, provavelmente alguém da festa. Abri com a respiração presa. E o que li fez meu estômago gelar. A mensagem estava curta, quase seca, mas carregada de um tom urgente. Dona Helena, a senhora pode vir ao Vista Bela. Aconteceu um problema sério aqui. Meu coração bateu mais rápido por um segundo. Eu não pretendia ir até a festa, não depois de tudo. Mas aquela mensagem me acendeu um alerta. Era como se o destino estivesse me chamando para assistir de perto às consequências das escolhas que eu realmente não tinha feito, mas que agora pertenciam a mim. Não respondi, não perguntei nada. Apenas fiquei parada olhando para a tela por alguns instantes, até que finalmente coloquei o celular sobre a mesa. Se havia um problema sério lá, não era meu. Eu já havia feito minha parte. Eu já tinha avisado o banco, a construtora, e tinha bloqueado tudo o que eles usavam às minhas custas. Agora era com eles. Caminhei até a janela e respirei fundo. Tentei me imaginar entrando no condomínio Vista Bela naquela noite. Tentei imaginar os olhares, os sussurros, os julgamentos. Mas, acima de tudo, imaginei Daniel, e a imagem dele naquele instante não era de um filho que precisava de mim, mas de um homem que tinha me usado até o último fio de dignidade. Então decidi que não iria. Não daquela forma. Não para salvar ninguém. Voltei para o sofá e me sentei quando, de repente, o celular tocou de novo. Agora era a ligação. Número desconhecido. Recusei. Tocou outra vez. Recusei. Na terceira vez eu coloquei no silencioso.
Não deixaria que o desespero deles virasse meu problema. Alguns minutos depois, o celular vibrou sem parar. Mensagens chegando em sequência. Abri a tela e meu peito congelou ao ver o nome do remetente. Era Daniel. Mãe, atende. Por favor, atende. Mas o que está acontecendo aqui? Mãe, pelo amor de Deus. Passei a mão pelo rosto. Eu não sabia se sentia raiva, pena ou apenas um vazio enorme. Tudo o que eu sabia era que não iria atender. Não antes de ouvir a verdade da própria boca deles, não antes de eles encararem as consequências do que haviam plantado. As mensagens continuavam chegando, mas eu apenas observei. A festa que eles tanto ostentaram começava a ruir exatamente como uma parede mal construída que cede na primeira chuva forte. E eu não precisava estar lá para saber que o caos estava tomando conta. Fechei os olhos por um momento imaginando a cena. A música sendo interrompida, o buffet recusando os cartões, os convidados cochichando, a equipe da construtora entrando com postura firme e anunciando para todos que a unidade estava em litígio. Era isso. A verdade sempre chega. Mais cedo ou mais tarde, e se você que está ouvindo esta história já passou por um momento em que a vida te mostrou quem realmente estava do seu lado, comente sua idade ou sua cidade, para que eu saiba que você entende essa dor. E se nunca passou por isso, mas está curioso para saber até onde essa história vai, deixe um like e siga o canal porque o próximo capítulo é ainda mais intenso. As notificações pararam de repente. O silêncio voltou, mas um silêncio tenso. Como a pausa antes do trovão, eu já sabia que não seria o fim, ainda viria mais. Não demorou muito, até que alguém finalmente batesse na minha porta. 3 batidas rápidas e nervosas que ecoaram pelo apartamento, como se fossem socos. Levantei devagar, respirei fundo e caminhei até lá. Abri a porta só o suficiente para enxergar quem estava do outro lado. Era o porteiro do prédio. Ele parecia desconfortável. Dona Helena, desculpe incomodar, mas seu filho e a família da esposa estão tentando entrar no saguão. Eles dizem que precisam falar com a senhora urgente. Fechei os olhos por um instante. O momento havia chegado mais rápido do que eu imaginava. Obrigada por avisar, respondi. Pode liberar a entrada. O rapaz assentiu e voltou para o elevador. Fechei a porta devagar. Cada passo que eu dava de volta para a sala parecia pesar como cimento. Eu sabia que aquela conversa não seria simples. Sabia que as máscaras iriam cair e sabia que, depois daquela noite, nada mais seria igual. Tomei um gole de água e me sentei no sofá. A campainha tocou alguns minutos depois. E dessa vez não era o porteiro. Era ele. Era eles. Quando levantei e fui em direção à porta, senti uma mistura de adrenalina e serenidade percorrer meu corpo. Não havia mais espaço para dúvida, nem para medo. A verdade viria, quer eles quisessem ou não. Girei a maçaneta e abri a porta. A cena diante de mim parecia saída de outro mundo. Daniel estava suado, descabelado, com os olhos arregalados. Camila chorava em silêncio atrás dele, e Dona Marlene estava com o rosto vermelho de vergonha e raiva. Mãe, pelo amor de Deus, começou Daniel. A senhora precisa nos ajudar. E naquele exato segundo eu percebi algo que fez meu coração parar por um instante. Eles não estavam ali por mim. Eles estavam ali pelo que eu tinha. Eles estavam ali porque tudo o que construíram desmoronou, e eu fui a única com quem eles sabiam que ainda podiam contar. Ou achavam que podiam. Respirei fundo, ergui o queixo e respondi com a calma que só uma mulher machucada e desperta pode ter. Entrem, precisamos conversar. E com isso o destino de todos nós começou a mudar. O capítulo 3 estava prestes a nascer. Daniel entrou primeiro como se estivesse fugindo de um incêndio e buscando abrigo no único lugar que conhecia. Camila veio logo atrás com o rosto inchado de tanto chorar. Dona Marlene mantinha o queixo erguido, mas seus olhos denunciavam o pânico que ela tentava esconder. Eles pararam no meio da sala como se estivessem entrando em território desconhecido. Era estranho observar isso porque aquela sempre havia sido a minha casa. Mas ali diante deles parecia outro mundo. Eu fechei a porta com calma e caminhei até o centro da sala.
Os três me observavam como se estivessem diante de um juiz prestes a ditar a sentença. Talvez fosse isso mesmo. Daniel falou primeiro. Mãe, aconteceu uma tragédia. A senhora não tem ideia do que fizeram. Eu ergui uma sobrancelha. Do que fizeram ou do que vocês fizeram? Ele engoliu seco. Mãe, por favor, não fala assim agora. Está tudo um caos lá. O buffet parou de servir. Os cartões não funcionaram. O gerente da construtora apareceu com seguranças e disse que a casa estava em litígio. Todo mundo saiu correndo. Foi humilhante. Camila levou as mãos ao rosto tentando disfarçar um soluço abafado. Foi horrível, Dona Helena. Todo mundo olhando pra gente como se fôssemos criminosos. Dona Marlene respirou fundo e deu um passo à frente. Helena, eu exijo uma explicação. Como é possível que a casa esteja em litígio se foi a senhora que pagou tudo? Isso não faz sentido. Eu me mantive firme. A explicação é simples. Eu retirei a minha aprovação. Nada naquele imóvel deveria ter sido entregue sem minha assinatura final. Vocês sabiam disso, mas mesmo assim fizeram a festa como se eu não existisse. Daniel correu até mim em 2 passos. Mas mãe, isso não é justo. A senhora não pode fazer isso com a gente. Eu soltei uma risada curta, porém amarga. Com vocês. Daniel, eu fiz tudo por você a vida inteira. Mas vocês me tiraram da própria festa que eu paguei. O que exatamente esperando que acontecesse? Que eu sorrisse e aceitasse. Dona Marlene apertou os lábios em indignação. Helena, por favor. A senhora não pode agir movida por emoção. Somos uma família. Precisamos resolver isso juntos. Família. A palavra me atravessou como uma lâmina fina. Eu encarei Dona Marlene diretamente. Família é quando respeitam a gente. Não quando usam. O silêncio que se instalou foi tão pesado que parecia ocupar cada canto da sala. Daniel começou a andar de um lado para o outro desesperado. Mãe, por favor, eu estou pedindo pelo amor de Deus. Ajuda a gente a resolver isso. A senhora sabe falar com o banco. Sabe falar com a construtora. Só a senhora pode tirar a gente dessa situação. Camila secou as lágrimas e se aproximou também. Dona Helena, eu juro que eu não queria te magoar. Foi só um mal-entendido. A gente ficou nervoso com tudo. A festa estava grande. Eu achei que a senhora talvez não quisesse ir. Eu a encarei. Você me mandou uma mensagem dizendo que seus pais não me queriam lá. Isso não é mal-entendido, Camila. Isso é intenção. Ela tremeu. Eu. Dona Marlene interrompeu. Helena, nós erramos em algumas coisas, mas a senhora também está exagerando. Vamos ser francas. A senhora sempre foi ocupada com seu trabalho. Nunca teve tanto tempo para a família. Não é justo culpar a gente agora. Aquelas palavras entraram em mim como um golpe. Eu não tive tempo para a família porque eu estava sustentando a família. Daniel balançou a cabeça tentando manter a calma. Mãe, o que passou, passou. Agora precisamos pensar no que vem pela frente. A gente chega lá segunda-feira. Eu falo com o gerente. A senhora assina o que precisa assinar. E pronto, resolvemos tudo. Eu o encarei com firmeza. Você realmente acha que depois de tudo que aconteceu, eu vou assinar qualquer coisa? Ele congelou. Mas mãe, sem isso a gente perde a casa. Daniel, eu não devo nada para vocês. A casa só existe porque eu paguei. E vocês me tiraram de lá. A única coisa que vocês não tiraram de mim foi a capacidade de pensar. E a partir de hoje eu vou usar essa capacidade a meu favor. Daniel estava pálido. Mãe, por favor. Foi quando eu percebi. Não era preocupação comigo. Não era arrependimento verdadeiro. Era medo. Medo de perder o conforto, medo de enfrentar a realidade sem que eu estivesse carregando todos eles nas costas. E naquele instante percebi que o capítulo daquela noite estava apenas começando. Eu respirei fundo tentando controlar a mistura de cansaço e lucidez que queimava dentro de mim. Caminhei até a mesa de centro e sentei. Não ofereci água. Não ofereci conforto. Não ofereci nada. Eles estavam ali como consequência das próprias escolhas, e eu não iria suavizar a queda. Daniel então se aproximou mais um passo, como se a distância entre nós fosse o último fio que o separava do desespero completo. Mãe, diz o que a gente precisa fazer. Por favor, a senhora sempre sabe o caminho. Me diz o que eu faço.
Levantei o olhar devagar. O que você faz? Daniel, você começa assumindo que errou, que mentiu, que me usou, que preferiu proteger a vaidade de outra família ao invés de proteger a própria mãe. Ele piscou rápido, como se aquelas palavras fossem uma bofetada invisível. Mãe, eu estava confuso. Camila estava nervosa. A festa era importante. Eu achei que seria melhor assim. Melhor assim. Eu repeti. Melhor tirar sua mãe da porta da casa que ela pagou. Melhor fingir que eu não existo. Melhor me humilhar em silêncio. Camila soluçou mais alto e dessa vez se ajoelhou na minha frente. Dona Helena, por favor. Eu imploro. Eu estava com medo de a senhora aparecer e estragar tudo. Eu pensei que talvez a senhora pudesse falar alguma coisa e meus pais estavam sensíveis. Eu a encarei sem mover um músculo. Estragar tudo. Você tem ideia de quantas vezes eu tive que consertar tudo por vocês? Quantas decisões difíceis eu tomei enquanto vocês viviam como se o mundo fosse um palco, só para vocês brilharem? Ela abaixou a cabeça. Eu sei, eu fui ingrata. Me desculpe. Dona Marlene bufou impaciente. Helena, chega dessa cena. A senhora está fazendo tempestade em copo de água. Ninguém aqui quis ferir a senhora, até porque não temos nada contra você. Mas a senhora precisa entender que a mãe da Camila também tem posição. Ela não queria conflitos na festa. Eu me virei para ela devagar. Dona Marlene, o único conflito que existiu foi criado pela senhora. Foi sua arrogância que colocou seu marido, sua filha e o meu filho nessa situação. A festa não era sua, a casa não era sua. E mesmo assim a senhora se comportou como dona do mundo. Ela abriu a boca para responder, mas eu levantei a mão. Não terminei. O silêncio voltou preenchendo a sala como um peso invisível. Eu respirei fundo. Agora vocês vieram aqui porque perderam tudo. Dinheiro, status, a festa, a casa. E vieram porque achavam que eu voltaria a ser a mesma Helena que sempre segurou vocês no colo. Mas essa Helena não existe mais. Daniel puxou o ar como se tivesse levado um soco. Mãe, não diz isso. Eu o encarei com um olhar que ele nunca tinha visto. Daniel, eu dei tudo a você. Tudo. Eu abri mão da minha vida para você ter conforto. Mas você escolheu outra família ao invés de mim. Você escolheu confiar mais na opinião da sua sogra do que no amor da sua mãe. Então, agora, você precisa lidar com as consequências dessa escolha. Camila chorava sem parar. Dona Helena, por favor, a gente vai perder a casa. Não temos como pagar. Não temos outro lugar para ir. Eu pensei por um instante e então respondi com calma. Eu não tenho obrigação de salvar vocês. Dona Marlene finalmente explodiu. Helena, isso é desumano. Como a senhora deixa 3 pessoas ficarem sem teto? Como pode virar as costas assim? Eu me aproximei dela até ficarmos frente a frente. A senhora virou as costas para mim primeiro, quando tirou meu nome da própria festa, quando decidiu que eu não era digna de estar lá. Então não venha me ensinar sobre humanidade. Ela empalideceu. Voltei a me sentar. Eu não vou assinar nada. Não vou liberar a casa. Não vou ligar para o banco. Tudo ficará exatamente como está até eu decidir o que é melhor para mim. E não para vocês. Daniel finalmente perdeu o controle. Mãe, isso vai destruir nossas vidas. Eu o encarei profundamente. Filho, vocês destruíram tudo antes de eu fazer qualquer coisa. Só estou deixando que a verdade apareça. Ele caiu no sofá com as mãos no rosto. Camila ficou imóvel no chão. Dona Marlene andava de um lado para o outro sem saber como reagir. Aquela era a primeira vez em muitos anos que eu não me sentia pequena diante deles. Pelo contrário, era como se eu estivesse tirando o peso dos ombros, um por um. E então falei a frase que mudou o clima da sala. Eu vou dormir agora. Amanhã vocês pensam na vida de vocês. Porque nada do que vai acontecer daqui para frente depende mais de mim. Dona Marlene arregalou os olhos. A senhora está nos expulsando. Estou. O silêncio caiu como uma porta batendo. Eu caminhei até a entrada, abri a porta e fiz um gesto para que saíssem. Boa noite para vocês. Eles ficaram alguns segundos parados, como se esperassem que eu voltasse atrás. Mas eu não voltei. Saíram um por um. Daniel por último. Antes de cruzar a porta, ele me olhou com os olhos vermelhos.
Mãe, eu ainda te amo. Eu respirei fundo. Então ame com atitudes da próxima vez. Fechei a porta devagar. O clique da fechadura ecoou pelo apartamento como um anúncio de uma nova era. Caminhei até a janela e senti a brisa da madrugada entrar. E naquele instante, tive certeza. A verdadeira guerra só estava começando, e o capítulo 4 não iria pegar leve. A porta havia se fechado atrás deles há poucas horas, mas a sensação era de que dias inteiros tinham passado desde então. A madrugada se arrastou silenciosa, enquanto eu caminhava pela sala, sentindo a tensão deixar meu corpo aos poucos. Eu não dormi. Não era cansaço físico, era como se a minha mente estivesse reorganizando tudo como quem recolhe pedaços espalhados depois de um vendaval. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava sentada no sofá com uma xícara de café já fria entre as mãos. Lá fora, a cidade despertava, mas dentro do meu apartamento tudo parecia suspenso no ar. A cena da noite anterior me voltava repetidamente. Os olhos de Daniel, o desespero de Camila, a fúria impotente de Dona Marlene. E o momento exato em que eu fechei a porta, pela primeira vez em anos senti que não estava sendo dominada pela culpa. Eu não tinha que resgatar ninguém. Não tinha que agradar ninguém. Não tinha que carregar ninguém. Eu só precisava cuidar de mim. Pela manhã, essa verdade parecia ainda mais clara. Levantei do sofá e fui até a varanda. O ar ainda estava fresco. Respirei fundo e deixei que o vento tocasse meu rosto, como um lembrete de que eu estava viva e inteira, apesar de tudo. A Helena que deixou a porta bater não era a mesma Helena que abriu a casa para eles horas antes. Algo tinha mudado e eu sabia que não havia mais volta. Pouco depois das 8 da manhã, meu celular começou a vibrar sem parar. Mensagens de números desconhecidos. Vozes atrás da linha tentando falar comigo. Eu deixei tocar. Não iria atender nada até estar preparada. Só depois de tomar banho e me arrumar com calma, decidi olhar o celular novamente. As mensagens eram previsíveis. Daniel. Mãe, precisamos conversar. Por favor. Estou indo aí. Camila. Dona Helena, eu sei que a senhora está magoada, mas a senhora não pode deixar isso continuar. E até Dona Marlene. Helena, a senhora tomou uma atitude precipitada. Precisamos resolver isso como adultos. Apaguei todas sem responder. Me preparei para ir à empresa. Naquela manhã eu precisava estar no meu ambiente, onde eu tinha respeito. Onde as pessoas olhavam para mim com profissionalismo e não com interesse. Enfiei o notebook na bolsa, coloquei meu blazer e saí do apartamento. Ao chegar no prédio da Duarte Home Design, fui recebida com os cumprimentos habituais dos funcionários. Bom dia, dona Helena. Bom dia, diretora. Aquilo me devolveu a sensação de controle. Caminhei pelo corredor amplo até minha sala, sentindo cada passo firme no chão. Mal sentei à mesa e bati o botão para ligar o computador, quando ouvi 2 batidas na porta. Era Paulo, meu gerente de operações. Ele entrou com o semblante preocupado. Dona Helena, desculpe incomodar logo cedo, mas acho que a senhora precisa ver isso. Ele colocou meu tablet sobre a mesa. Eu respirei fundo antes de encarar a tela. Era um vídeo, gravado claramente na noite anterior. Mostrava parte da confusão na festa. Pessoas correndo, convidados reclamando, o buffet recolhendo a comida e principalmente a cena que congelou meu peito. Daniel discutindo com alguém do buffet aos gritos. Isso é culpa da minha mãe. Ela fez isso de propósito. Ela quer destruir a gente. Paulo desligou o vídeo antes que eu pudesse ver o resto. Parece que está circulando em alguns grupos locais, mas deve espalhar rápido. Por alguns segundos, fiquei imóvel. Não pela exposição, não pela humilhação, mas pela frase: isso é culpa da minha mãe. Era como se Daniel tivesse apagado da memória tudo o que eu fiz por ele. Todo o dinheiro, todo o esforço, toda a vida entregue para que ele tivesse conforto. E agora, diante dos outros, eu era a vilã. Senti o estômago apertar, mas não deixei que o sentimento me derrubasse. Eu precisava pensar. Obrigada, Paulo. Pode deixar o tablet? Ele assentiu e saiu devagar, percebendo meu silêncio. Assim que a porta se fechou, eu apoiei os cotovelos sobre a mesa e levei as mãos à testa. A dor que senti não era a da raiva,
Era a de constatar que meu próprio filho não hesitava em me transformar no inimigo quando as coisas não iam como ele queria. Eu respirei fundo, tentando digerir isso quando outra notificação apareceu na tela. Uma reportagem online: festa de luxo vira escândalo em condomínio de alto padrão. Cliquei. As fotos mostravam a casa parcialmente barricada pela equipe jurídica. Os convidados comentando o constrangimento, e entre as linhas, o nome da minha empresa surgia. Não me citavam diretamente, mas diziam que a compradora era uma empresária conhecida no ramo de decoração. Eu sabia o que isso significava. A história estava prestes a sair do controle. E foi naquele exato instante que meu telefone fixo tocou. Um toque firme, direto, objetivo. O tipo de ligação que anuncia mudança. Eu atendi. Bom dia, dona Helena, aqui é o Dr. Mendes do banco. Precisamos conversar sobre a situação da casa. Há novidades importantes. A respiração prendeu no meu peito. E naquele instante eu entendi que o capítulo que estava se abrindo seria muito maior do que eu imaginava. O que ele diria a seguir mudaria o rumo de tudo. Dr. Mendes respirou fundo antes de continuar. Dona Helena, houve um movimento inesperado na conta vinculada à construtora. Precisamos da sua autorização imediata para certas medidas. Está disponível para vir ao banco ainda hoje. Fechei os olhos por um instante. A última coisa que eu queria era mergulhar de novo naquele assunto. Mas algo dentro de mim dizia que fugir só daria ainda mais espaço para que outros tomassem decisões por mim. E isso eu não permitiria. Estou sim, Dr. Mendes. Chego em 30 minutos. Desliguei e fiquei alguns segundos parada olhando para a tela escura do telefone. Paulo voltou a bater na porta. Tudo certo, dona Helena. Assenti com calma. Preciso sair agora, Paulo. Cuida da agenda para mim. E qualquer coisa urgente você me liga. Ele concordou sem perguntar nada. Ele sempre foi inteligente o suficiente para perceber quando o silêncio dizia mais do que qualquer explicação. Peguei minha bolsa e desci pelo elevador. O caminho até o banco parecia mais longo do que o normal, talvez porque, no fundo, eu soubesse que aquela reunião não seria apenas sobre finanças. Seria sobre consequências, sobre escolhas, sobre a linha invisível que eu finalmente decidi traçar entre o que eu aceito e o que eu não aceito mais. Quando cheguei, a gerente me acompanhou até a sala de reuniões, onde Dr. Mendes me esperava com uma pilha de documentos. Obrigado por vir tão rápido. Eu me sentei à mesa. O que aconteceu? Ele abriu a pasta e puxou 2 papéis para perto de mim. A construtora entrou em contato hoje cedo. A situação da casa chamou muita atenção devido à exposição pública. Há risco de denúncia por irregularidade se as assinaturas forem questionadas. Eles pediram a confirmação oficial da parte pagadora. Ele fez uma pausa antes de continuar, e seus sogros formalizaram uma tentativa de revisar o contrato usando o nome do seu filho. Eu travei. O nome do Daniel. Como assim? Ele pigarreou. Eles tentaram registrar um documento alegando que a senhora assinou sob pressão emocional. Senti o corpo inteiro ficar gelado. Pressão emocional. Sim. Eles usaram isso como argumento para tentar transferir a responsabilidade da compra para o Daniel e tornar a senhora apenas fiadora. Respirei fundo, contendo a vontade de rir. Não de humor, mas de incredulidade. Depois de tudo o que aconteceu, depois do escândalo, depois de me expulsarem da festa, eles ainda tentaram virar o jogo. E qual foi a decisão do banco? Perguntei. Ele aproximou outro documento. Rejeitamos imediatamente e abrimos um aviso de possível fraude. Mas, dona Helena, isso pode se tornar um processo. A senhora quer seguir adiante com as denúncias. O silêncio que tomou a sala era quase palpável. Eu olhei cada detalhe do papel diante de mim. Cada assinatura, cada data. Tudo ali era prova da minha boa-fé. E tudo aquilo havia sido torcido por pessoas que eu ajudei sem hesitar. Minha resposta saiu calma. Sim, Dr. Mendes, quero seguir adiante. Ele assentiu e fez algumas anotações. Então preparei tudo para entrar como litígio oficial. A casa será retida até segunda ordem. De repente, meu celular vibrou dentro da bolsa. Eu o tirei sem pressa. Era uma mensagem de Daniel. Mãe, por favor, atende. Eu preciso falar com você.
Guardei o celular sem responder. Quando saí do banco, o céu estava pesado como se anunciasse chuva. Caminhei até o carro com passos firmes. Cada movimento parecia limpar um pouco do peso acumulado no meu peito. Dirigi até o apartamento e estacionei. Mas antes de entrar no elevador, ouvi meu nome. Helena. Virei devagar. Era Camila, sozinha no hall do prédio. Parecia mais abatida do que na noite anterior. Os olhos inchados, a maquiagem borrada. Eu a encarei sem dizer nada. Ela respirou tremendo. Dona Helena, me desculpe. Eu sei que eu errei. Eu sei que tudo foi longe demais. Mas por favor, não deixe isso virar um processo maior. Minha mãe está desesperada. O Daniel está destruído. Eu não sei mais como ajudar. Cruzei os braços. Camila, você não veio aqui por mim. Veio porque vocês estão com medo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. É verdade. Estamos. Mas ainda assim eu estou aqui. Por favor, a senhora pode pelo menos escutar o Daniel. Ele está lá embaixo esperando. Ele está quebrado. Eu respirei fundo. Onde ele está? Ela apontou para a área externa do condomínio. Lá fora. Ele não quis subir sem a sua permissão. Hesitei por alguns segundos. Não porque eu queria voltar atrás, mas porque, apesar de tudo, havia algo dentro de mim que ainda doía quando eu pensava no meu filho. Caminhei para fora do prédio. O vento frio tocou meu rosto, e então eu o vi, sentado no banco do jardim, ombros caídos, mãos entrelaçadas, como um menino perdido que não sabia mais para onde ir. Ele levantou a cabeça quando me viu. Mãe. A voz dele parecia quebrada, e naquele instante eu soube que a conversa que estava prestes a acontecer não mudaria nada do que eu tinha decidido, mas mudaria tudo o que viria depois. E foi aí que senti que alguma coisa ainda mais profunda estava prestes a ser revelada, uma verdade que eu não estava esperando. Quando vi o Daniel sentado naquele banco do jardim, curvado sobre si mesmo, um aperto silencioso percorreu meu peito. Ele parecia menor do que eu lembrava. Menor do que o homem que eu ajudei a construir. Por alguns segundos fiquei ali parada observando, tentando entender se a dor que eu sentia era de mãe ou de mulher que finalmente enxergou a verdade. Talvez fosse as duas coisas misturadas. Ele levantou a cabeça devagar quando percebeu minha presença. Mãe, obrigado por vir. Eu achei que a senhora não fosse aparecer. Eu caminhei até ficar em pé diante dele. Eu quase não vim. Mas Camila disse que você queria falar comigo. Ele fez que sim e deu um espaço no banco para que eu me sentasse. Eu recusei. Preferi ficar em pé. Ele entendeu sem reclamar. Daniel respirou fundo e passou as mãos no rosto. Mãe, eu sei que tudo isso parece culpa nossa. Eu sei que a festa foi um desastre e que a senhora tem todo motivo para estar magoada. Mas, mãe, a senhora precisa acreditar em mim. Eu não queria que fosse assim. Eu o encarei em silêncio. Daniel, você me disse que seus sogros não me queriam lá. Foi você que escreveu. Não foi o destino. Não foi mal entendido. Não foi ninguém. Foi você. Ele fechou os olhos apertados como se aquilo doesse fisicamente. Eu sei. Eu falei aquilo. Eu errei. Mas eu estava sob pressão. Camila estava chorando. Dona Marlene me pressionando o tempo todo. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu cruzei os braços. E no meio de todas essas pessoas você escolheu machucar a única que te amou de verdade. Ele levantou o rosto desesperado. Eu sei, mãe. Eu sei, mas a senhora não entende. Desde que eu casei, eu nunca consegui agradar os dois lados. Sempre tinha alguém insatisfeito. Sempre tinha alguém dizendo que eu tinha que escolher. Eu fiquei perdido. E acabei escolhendo errado. O vento frio passou entre nós como se estivesse ouvindo aquela confissão. Aquilo mexeu comigo, mas não o suficiente para apagar tudo o que ele tinha feito. Daniel continuou. E eu sei que você acha que eu só me importo com dinheiro. Mas, mãe, eu estou com medo. Minha vida inteira está desmoronando. E eu não sei como recomeçar. Eu me sentei ao lado dele, mas deixando uma pequena distância. Daniel, você tem quase 30 anos. Não dá mais para viver como um menino que sempre espera que alguém resolva tudo por ele. A vida cobra. E está cobrando agora.
Ele olhou para as mãos. A senhora vai mesmo deixar a casa em litígio? Sim, vou. Ele engoliu seco. E vai entrar com o processo? Vou. Outra pausa. Então a senhora está desistindo de mim? Eu virei para ele com firmeza. Eu não estou desistindo de você. Estou desistindo de ser usada. É diferente. O silêncio se instalou de novo. Pesado. Real. Ele finalmente levantou o olhar. Mãe, se eu perder tudo o que eu tenho, eu posso voltar para casa. Posso ficar na sua casa de novo. Até eu me organizar. Eu senti um peso forte no peito, mas minha resposta saiu firme. Não, Daniel. Não pode. Ele arregalou os olhos. Como não, mãe? Eu sou seu filho. Ser seu filho não te dá o direito de destruir minha paz. Ele levou as mãos à cabeça como se estivesse prestes a desmoronar ali mesmo. Então, o que vai acontecer comigo? Eu respirei fundo. Isso depende de você, não de mim. Ele ficou em silêncio por muito tempo, tanto que quase pensei que ele não falaria mais nada. Mas então ouvi sua voz baixa. Mãe, tem mais uma coisa que a senhora precisa saber. Eu franzi o senho. O que é? Ele hesitou, olhou para os lados, passou a mão no queixo. Eu não queria dizer isso. Mas a senhora precisa saber. A mamãe da Camila não vai parar. Ela está furiosa com a senhora. E ela disse que vai fazer de tudo para virar o jogo. Tudo. Eu não disse nada. Apenas esperei. Daniel continuou. Ela disse que vai atrás da empresa. Vai atrás da sua imagem. Disse que não vai descansar enquanto não te destruir. O ar ficou pesado. Muito pesado. Eu senti uma onda fria percorrer minhas costas. Não de medo, mas de alerta. E naquele instante eu entendi que aquela situação estava prestes a tomar uma proporção que ninguém imaginava. Porque Dona Marlene não estava apenas desesperada. Ela estava pronta para a guerra, e a partir dali, nada mais seria simples. Quando ouvi as palavras do Daniel, algo dentro de mim se movimentou. Não era medo, não era surpresa. Era uma confirmação amarga de algo que eu já desconfiava. Dona Marlene nunca aceitou a minha presença. Nunca suportou minha independência. E agora que eu não estava mais sustentando a fantasia dela, ela buscava um novo jeito de manter o controle. Eu respirei fundo e me mantive firme. E o que exatamente ela pretende fazer? Daniel abaixou o olhar. Eu não sei todos os detalhes, mas ouvi ela falando com meu sogro que ia expor a empresa da senhora. Disse que conhece pessoas, que pode espalhar histórias, que pode falar que a senhora enganou eles. Soltei uma risada curta. Enganei. Essa é boa. Ele levantou o rosto. Mãe, eu sei que é absurdo, mas a senhora não conhece a minha sogra como eu conheço. Ela não aceita perder. Ela vai tentar tudo. Eu o observei por alguns segundos. Daniel estava tremendo. Não só de medo pela situação deles, mas porque finalmente estava enxergando quem eram as pessoas que ele colocou acima da própria mãe. Eu me sentei no banco ao lado dele, desta vez mais perto. Daniel, escuta. O que a sua sogra pensa que pode fazer comigo é problema dela. Não meu. Eu não devo nada a ela. Não tenho medo de ameaça vazia. E mesmo que ela tente me atacar, eu não estou sozinha. Eu tenho reputação, tenho história, tenho uma empresa construída com trabalho. Ele balançou a cabeça. Mas mãe, e se ela inventar algo? E se ela distorcer a verdade? Eu suspirei. Daniel, a verdade sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde. Ele esfregou o rosto com força. Eu não sei como consertar isso. Não sei mais quem eu sou no meio dessa bagunça. Foram as primeiras palavras genuínas que ouvi dele em muito tempo. Sem máscara, sem desculpas, sem tentar agradar os outros, eu apoiei a mão no ombro dele. Você vai aprender. A dor faz isso com a gente. A gente aprende a se levantar, a crescer, a ver quem está do nosso lado de verdade. Mas Daniel, a sua vida agora é sua responsabilidade. Eu não vou mais carregar você. Ele fechou os olhos com força. Eu sei. Mas mãe, tem mais uma coisa. Olhei para ele esperando. O que ainda falta? Ele respirou fundo antes de falar. Eu descobri que a Camila está desesperada não só pela casa,
mas porque ela e a minha mãe planejaram algo que a senhora não sabe. Elas estavam conversando há dias sobre usar o nome da senhora para conseguir benefícios extras na construtora, benefícios que a senhora nunca autorizou. Meu corpo inteiro ficou rígido. Como assim benefícios? Daniel explicou. Elas estavam tentando conseguir uma ampliação no terreno e um desconto a mais, e para isso se apresentaram várias vezes como suas representantes. Disseram que tinham seu consentimento. Eu demorei alguns segundos para absorver aquilo. Então, além de me excluir da festa e usar meu dinheiro, elas ainda tentaram usar meu nome em negociações que nunca existiram. Sim, e agora elas têm medo que a construtora descubra. Eu apertei os dedos com força, então isso virou mesmo um caso sério. Daniel engoliu seco. Mãe, eu queria ter parado, eu queria ter dito não. Mas eu estava com medo de decepcionar a Camila. Eu o encarei profundamente. E por medo de decepcioná-la, você escolheu decepcionar a mim. Ele não respondeu. Ficou imóvel como se minhas palavras fossem um espelho que ele finalmente precisava encarar. Depois de alguns minutos de silêncio, ele murmurou: O que vai acontecer agora? Eu me levantei do banco. Agora, Daniel, tudo depende de mim. Mas não como você pensa, não para te salvar, mas para proteger o que é meu. Ele se levantou também. Mãe, por favor, não deixa ela destruir sua empresa. Eu o encarei com calma, ela não vai. E sabe por quê? Porque eu não vou deixar. Enquanto eu falava, senti uma clareza crescer dentro de mim. Não era mais apenas sobre a casa, sobre a festa, sobre a humilhação, era sobre limites, sobre recuperar tudo o que a vida tentou tirar de mim, sobre não permitir que ninguém mexesse no que eu construí. Daniel respirou fundo. Então a senhora não vai voltar atrás. Não, Daniel, não vou. Ele ficou parado ali olhando para o chão como se aquele momento destruísse a última esperança que ele ainda tinha. Eu dei alguns passos para voltar ao prédio. Antes de entrar, virei-me para ele. Você precisa assumir suas escolhas, e eu vou assumir as minhas. Ele apenas assentiu sem forças. Mãe, eu sinto muito. Eu não respondi. Apenas entrei no prédio. Enquanto subia no elevador, senti meu coração bater mais firme do que antes. Eu sabia que Dona Marlene não desistiria. Sabia que viriam ataques. Sabia que o escândalo ainda não tinha acabado. Mas eu também sabia outra coisa. Eu estava pronta. Quando a porta do elevador abriu e eu entrei em casa, uma notificação no meu tablet acendeu. Uma nova reportagem, com um título ainda mais grave do que o anterior. E naquele instante percebi que a guerra tinha acabado de ganhar uma nova arma, algo que mudaria completamente o rumo do que viria a seguir. A notificação no tablet continuou piscando enquanto eu caminhava pela sala tentando acalmar a respiração. Sentei lentamente no sofá antes de tocar na tela. A manchete abriu com um brilho frio. Empresária envolvida em escândalo familiar pode ter prejudicado evento de luxo em condomínio renomado. Meu nome não aparecia, mas cada detalhe deixado no texto apontava diretamente para mim. Meu cargo, meu ramo, o bairro onde eu morava. As fotos mostravam a casa lacrada, convidados comentando o caos, funcionários do buffet recolhendo a comida. E entre as linhas havia especulações maldosas. Fontes afirmam que a pagadora principal teria causado o tumulto após um desentendimento com familiares. Eu fechei o tablet por alguns segundos tentando absorver aquilo. Dona Marlene estava mais rápida do que eu imaginava. Já tinha mexido seus contatos. Já estava tentando manchar minha reputação. O jogo que ela queria jogar não era limpo. Nunca foi. Permaneci ali sentada por algum tempo. Não era tristeza. Não era medo. Era um tipo de indignação silenciosa. Eu lutei tanto para construir minha vida. Cada tijolo com esforço, cada conquista com renúncia. E agora havia uma mulher tentando destruir tudo isso por vingança. Respirei fundo e levantei. Fui até o escritório e abri o notebook. Precisava agir. Precisava tomar as rédeas da situação antes que fosse tarde demais. Liguei para meu advogado, Dr. Álvaro, um homem experiente, conhecido por ser duro e meticuloso. Quando ele atendeu, sua voz soou séria. Dona Helena, eu já estava esperando sua ligação. Vi a notícia. Vi o vídeo que circulou. A situação não é simples.
Eu me encostei na cadeira. Eu sei. Por isso preciso que o senhor tome as providências. Quero mover ação por uso indevido da minha identidade. Quero proteger o nome da minha empresa. Ele digitava rapidamente enquanto eu falava. Já estou preparando o dossiê. Mas preciso de todos os registros dos últimos meses. Transferências, mensagens, comprovantes, qualquer coisa que prove que a senhora agiu com boa fé. Eu respondi imediatamente. Eu tenho tudo. E posso enviar ainda hoje. Ele continuou. E também recomendo que a senhora se prepare para uma disputa pública. Já existe fofoca circulando e algumas páginas de bairro estão tentando transformar isso em novela. Revirei os olhos. Claro que estão. Ele então respirou fundo antes de dizer algo que eu não esperava. Dona Helena, uma coisa importante. Uma pessoa me procurou hoje cedo. Alguém da família da sua nora. Meu corpo inteiro ficou rígido. Quem? Ele evitou resposta direta. Só posso dizer que vieram buscar informações. Queriam saber se a senhora já tinha iniciado um processo. A raiva subiu quente dentro de mim. Eles querem tentar se adiantar. Sim. E também é possível que tentem inventar uma versão falsa dos fatos. Agradeci e desliguei. Fiquei olhando o computador aberto por alguns minutos, tentando colocar ordem nas ideias. A situação estava tomando uma forma maior do que eu imaginava. Não era mais um conflito familiar. Era um ataque, e eu precisava proteger o que era meu. Decidi passar a tarde organizando documentos, cada extrato, cada comprovação de pagamento, cada áudio, cada e-mail. Eu sabia que Dona Marlene não ia jogar limpo. Ela nunca jogava. Enquanto trabalhava, ouvi meu celular pessoal vibrar. Era Daniel novamente. Não atendi. Depois Camila. Depois Dona Marlene. Bloqueei os três. Não queria ouvir mais nada. Por volta das 5 da tarde, o interfone tocou. Sim. Dona Helena. Desculpe incomodar. Tem uma jovem aqui no saguão. Diz que precisa falar com a senhora. Meu coração acelerou levemente. Que jovem? A recepcionista hesitou. Ela disse que é irmã da Camila. Fechei os olhos. Outra pessoa tentando me convencer. Outra tentativa de manipulação. Por alguns segundos considerei mandar que ela fosse embora. Mas algo dentro de mim disse para ouvir. Talvez ela não estivesse ali por eles. Talvez estivesse ali por ela mesma. Manda subir. A espera durou menos de 2 minutos. Quando a porta se abriu, uma moça entrou timidamente. Devia ter pouco mais de 20 anos, olhos castanhos claros, rosto marcado por cansaço. Boa tarde, Dona Helena. Meu nome é Luana. Eu sou irmã da Camila. Ela parecia nervosa. Segurava uma bolsa com força, como se estivesse sustentando a si mesma. Eu respirei lentamente. O que você quer? Ela deu um passo à frente. Eu não vim defender minha mãe, nem a Camila. Eu vim porque eu sei de coisas que a senhora precisa saber, e ninguém mais vai te contar. Meu corpo inteiro despertou. Que coisas! Ela respirou fundo e continuou. A verdade sobre o plano, sobre o que eles queriam fazer com a senhora desde o começo. Meu coração bateu forte. Que plano! Ela engoliu seco. A senhora não faz ideia do que eles estavam preparando. E naquele exato instante percebi que o que eu sabia até agora era só a superfície de algo muito maior e muito mais perigoso. Luana permaneceu em pé por alguns segundos, como se estivesse tentando reunir coragem para continuar. Eu sinalizei para que ela se sentasse, mas ela recusou com um gesto tímido. Era como se o que ela tinha a dizer fosse grande demais para ser dito com conforto. Eu cruzei os braços. Pode falar. O que exatamente eu não sei. Dona Helena, a senhora acha que tudo começou por causa da casa, mas não foi. A casa foi só a parte final do plano. Eles vinham falando da senhora há meses. Diziam que a senhora era o alvo. Meu coração apertou. O alvo. Sim. Luana respondeu. Minha mãe sempre disse que a senhora era um problema. Que atrapalhava. Que enquanto a senhora tivesse controle sobre o Daniel, a Camila nunca teria a vida que ela queria. Eu mantive o olhar firme. E que vida era essa? A vida de luxo, a vida sustentada.
Elas achavam que a senhora deveria pagar por tudo. Achavam que era sua obrigação manter a família inteira. Elas chamavam isso de compensação. Eu senti um frio percorrer minha nuca. Compensação. Sim, porque a minha mãe sempre disse que a Camila merecia mais, que ela tinha se casado com o Daniel para subir na vida, e que a senhora era a chave para isso. Ela parou por um instante para avaliar minha reação. Eu mantive a expressão neutra, mas por dentro senti algo pesado deslizar pelas minhas costelas. Continue. Luana respirou fundo. A ideia da casa não veio do Daniel. Veio da minha mãe. Ela queria que a senhora pagasse um imóvel grande para eles, e o plano era simples: colocar o Daniel contra a senhora, fazer ele acreditar que a senhora era ingrata, difícil, controladora, e quando ele estivesse distante o suficiente, a senhora ficaria vulnerável. Aí sim elas tomariam tudo o que pudessem. Senti meu estômago revirar. Elas queriam me isolar. Luana assentiu. Sim, a mensagem para a senhora não ir à festa foi planejada. Minha mãe falou que aquele seria o teste final. Se a senhora aceitasse, significava que elas podiam ir mais longe. E se a senhora aparecesse, elas iam humilhar a senhora de algum jeito para enfraquecê-la. Eu respirei profundamente, tentando manter a calma. E o Daniel? Ele sabia de tudo isso. Ela balançou a cabeça. Não. Ele sabia só de algumas coisas. Achava que a senhora seria um problema para a imagem deles. Mas ele não sabia da parte mais séria. A parte mais séria. Senti meu corpo inteiro congelar. Que parte? Luana olhou nos meus olhos. Dona Helena, elas planejaram usar o nome da senhora para entrar em investimento imobiliário, usar sua identidade como garantia. Sem a senhora saber. Eu fechei os olhos por um instante. Vocês iam falsificar meus dados. Ela apertou a bolsa com força. Elas iam tentar. Minha mãe disse que conhecia alguém que fazia isso, mas o escândalo da festa veio antes. E bagunçou tudo. O silêncio que tomou a sala era assustador. Eu não sabia mais se estava com raiva, indignação ou simplesmente cansada de ser alvo de tanta maldade. E como você sabe disso tudo? Luana respirou fundo. Porque eu ouvi. E porque não suportei ver a Camila me obrigando a participar. Ela queria que eu assinasse documentos dizendo que eu estava presente quando a senhora autorizou o uso do seu nome, mas eu não quis. Tive medo. Ela estava tremendo agora. E também porque eu vi o que aconteceu ontem. Eu vi a senhora sendo atacada. Eu vi o Daniel gritando com os outros dizendo que a culpa era sua. Eu fiquei com vergonha da minha própria família. Me aproximei dela. Por que você está me contando isso? Ela olhou para o chão. Porque eu não quero fazer parte disso, e porque eu acho que a senhora é a única pessoa que pode impedir que isso vá mais longe. Minha mãe não tem limites, a Camila também não. Mas eu tenho, e eu não quero que elas te machuquem mais. O silêncio pesou entre nós duas. Luana parecia sincera. Parecia assustada. Parecia alguém tentando reparar algo que não tinha força para enfrentar sozinha. Eu me levantei. Luana, tudo o que você disse é muito grave. E pode mudar toda a situação. Ela respirou fundo. Eu sei, por isso eu vim. Acompanhei a jovem até a porta. Antes de sair, ela se virou. Eles vão tentar mais coisas, Dona Helena. A senhora precisa estar preparada. Eu apenas assenti. Obrigada por ter vindo. Ela saiu e o apartamento voltou ao silêncio, mas não era mais o silêncio da dor. Era o silêncio da decisão. Caminhei até a varanda. O céu estava escurecendo. A brisa fria tocava meu rosto como se o mundo estivesse respirando comigo. As peças finalmente estavam todas na mesa. Agora eu não tinha apenas pistas. Eu tinha provas, palavras, testemunho, a verdade completa do que haviam tentado fazer comigo. E naquele instante uma certeza tomou conta do meu peito. Eu não estava mais reagindo. Eu estava prestes a atacar. Mas algo dentro de mim também sabia que esse ataque teria consequências profundas, e que o que viria depois não seria simples. Quando fechei a porta da varanda e voltei para a sala, senti um aviso silencioso atravessar minha mente. A guerra tinha mudado de forma, e eu precisava mudar também. O capítulo 7 estava chegando, e ele não iria poupar ninguém. A noite caiu como um manto pesado sobre a cidade.
As palavras da Luana ainda ecoavam dentro de mim, enquanto eu caminhava pela sala com passos lentos. O apartamento parecia diferente, não era mais o cenário de dor e humilhação dos últimos dias. Agora era quase como uma sala de estratégia, um espaço onde eu reunia forças para enfrentar algo muito maior do que imaginava. Sentei na poltrona perto da janela e fiquei observando as luzes distantes do trânsito. A sensação era estranha, uma mistura de lucidez e indignação silenciosa. Durante anos eu tinha me acostumado a resolver tudo sozinha, mas nunca pensei que teria de me defender da própria família que meu filho escolheu. Respirei fundo e abri meu notebook. A primeira coisa que fiz foi enviar mensagem ao Dr. Álvaro. Precisamos conversar amanhã cedo. A situação é mais grave do que imaginamos. Ele respondeu quase na mesma hora. Estarei no escritório às 8. Fechei o computador e me encostei na poltrona. Por um instante deixei que a memória me levasse a momentos antigos. Antes de tudo isso, lembrei das tardes em que Daniel ainda era criança e corria pela casa rindo. Lembrei de quando ele dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Lembrei do brilho nos olhos dele quando entrou na faculdade. Onde foi que eu o perdi? A pergunta ficou presa no ar, mas eu a expulsei. A verdade é que eu não perdi ninguém. Daniel fez as escolhas dele, e agora ele precisava lidar com elas. Minha função naquele momento não era salvar, era me proteger. Na manhã seguinte, acordei cedo. Tomei um café simples e segui para o escritório do advogado. Ao entrar na sala, Dr. Álvaro já estava me esperando com uma pasta cheia de documentos. Ele parecia ainda mais sério do que o normal. Sente-se, Dona Helena. Nós temos muito o que conversar. Sentei-me. O que descobriu? Ele abriu a pasta. Tudo o que a jovem Luana lhe contou se confirma nos documentos. E tem mais. Recebemos uma notificação da construtora. A família da sua nora tentou mais uma vez apresentar documentos usando seu nome. Desta vez tentaram fazer parecer que a senhora autorizou uma extensão de prazo de pagamento. Bati a mão na mesa com força. Eles não desistem. Ele assentiu. Eles estão desesperados. E quando pessoas desesperadas agem, fazem besteiras. Mas isso é ótimo para a senhora. Quanto mais eles se movimentarem, mais provas teremos contra eles. Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de perguntar. E quanto à minha empresa, eles podem mesmo destruir minha imagem. Dr. Álvaro respirou fundo. Eles podem tentar. Mas não vão conseguir se a senhora agir rápido. Eu recomendaria uma coletiva de imprensa. Simples, direta, controlada, não para lavar roupa suja, mas para proteger seu nome, mostrar a verdade antes que alguém invente outra. Eu hesitei. Eu nunca gostei dos holofotes, mas desta vez não é escolha. É proteção. Assenti devagar. Tudo bem. Faça os arranjos. Depois de revisar cada detalhe com ele, deixei o escritório mais forte do que entrei. O ar da rua parecia menos pesado, como se, pela primeira vez em dias, eu estivesse andando pelo meu próprio caminho. De lá, decidi passar na empresa. Queria ver como estavam as coisas. Ao entrar, percebi que alguns funcionários cochichavam, mas não com maldade. Era preocupação. E talvez um pouco de admiração. A equipe sabia que algo grande estava acontecendo. Paulo se aproximou rapidamente. Dona Helena, ainda bem que veio. A senhora precisa ver isso. Eu o segui até a sala dele. Ele abriu o computador e mostrou uma nova publicação que circulava nos grupos do bairro. Família acusa empresária de manipulação emocional e fraude financeira. Revirei os olhos. Eles vão longe demais. Paulo virou-se para mim. A senhora quer que eu responda? Neguei com a cabeça. Não, não vamos agir com impulsividade. Quando nos pronunciarmos, será no momento certo e com tudo preparado. Ele concordou. Estamos com a senhora no que precisar. Aquela frase, dita com sinceridade, aqueceu meu peito. Eu não estava sozinha. Eu tinha uma equipe, uma história, uma reputação que falava mais alto do que qualquer fofoca. Passei a tarde conversando com meus gerentes, reorganizando tarefas e garantindo que todos estavam tranquilos. A empresa era meu orgulho, não deixaria ninguém manchar isso. Quando voltei para casa, o sol já se punha. Passei na varanda por alguns minutos,
observando o céu laranja se transformar lentamente em um azul profundo. Era bonito. Era calmo, e eu precisava daquela calma antes do que viria. Entrei e deixei a bolsa no sofá. O apartamento estava silencioso, mas um silêncio diferente. Um silêncio que parecia dizer algo. Foi então que o interfone tocou. Dona Helena, sim, tem uma pessoa aqui embaixo pedindo para subir. Quem é? Ela disse que é a Camila. E que veio sozinha. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Camila. Sozinha. Isso só podia significar uma coisa. Algo havia mudado, e eu precisava descobrir o que era. Fiquei alguns segundos parada diante do interfone, tentando entender por que a Camila, justamente ela, viria sozinha até minha casa. Depois de tudo o que aconteceu, só havia duas possibilidades: ou ela estava desesperada demais para continuar seguindo a mãe, ou tinha vindo tentar algum novo tipo de manipulação. Nenhuma das alternativas me agradava. Autorize a subida, respondi com a voz calma, mas meu coração batia firme dentro do peito. Alguns minutos depois ouvi os passos dela se aproximando. Abri a porta antes que ela tocasse a campainha. Camila parou diante de mim. Estava sem maquiagem, com os olhos vermelhos e o cabelo preso de qualquer jeito. Era quase irreconhecível. Boa noite, Dona Helena, disse com a voz falhando. A senhora tem alguns minutos para falar comigo. Dei espaço para ela entrar. Só alguns. Ela entrou devagar, como se tivesse medo de tocar no ar. Sentei-me no sofá e a deixei em pé, esperando que ela mesma tomasse coragem para começar. Camila respirou fundo. Eu vim sozinha porque a senhora precisa ouvir isso sem ninguém por perto. Nem o Daniel, nem a minha mãe. Cruzei os braços. Fale. Ela engoliu seco. Eu sei que a senhora me odeia, e eu sei que fiz muitas coisas erradas, mas eu estou pagando por isso. Eu perdi o respeito das pessoas. Perdi a confiança do Daniel. E agora, eu tenho medo de perder tudo. Dei um leve sorriso amargo. Só agora você tem medo. Ela assentiu com os olhos marejados. Eu sei que a senhora não acredita em mim. Talvez nunca vá acreditar. Mas eu não estou aqui para pedir que a senhora volte atrás. Eu sei que isso acabou. Aquela frase me surpreendeu. Ela continuou. Eu vim porque eu preciso admitir uma coisa. A expressão dela mudou. O corpo tremia. A voz, também. A minha mãe passou dos limites. Eu sempre fui influenciada por ela. Sempre tive medo de contrariá-la. Sempre achei que ela sabia o que era melhor. Mas agora eu estou vendo quem ela realmente é. Permaneci em silêncio. Ela deu um passo à frente. O plano dela era destruir a senhora. Não era só pegar o dinheiro da casa. Não era só fazer o Daniel se afastar. Era acabar com a sua reputação. Ela dizia que a senhora tinha a vida fácil demais, que ninguém merece crescer tanto sem sofrer. Meu estômago virou. Por que você está me dizendo isso agora? Porque eu cansei. Eu estou destruída. Eu perdi a casa que eu já pensei que fosse minha. Perdi o Daniel. Perdi tudo. E a culpa é dela. Mas também é minha. Eu deixei que ela me moldasse. Eu deixei que ela decidisse por mim. Ela então respirou fundo e completou. E por isso eu preciso assumir minha parte. Meus olhos se estreitaram. Que parte? Camila levou a mão ao bolso e tirou um envelope amassado. Isso é para a senhora. É uma cópia de algo que a minha mãe tentou esconder. Eu peguei o envelope devagar. Havia dentro dele uma declaração falsa com o meu nome. Uma autorização que eu nunca assinei. Uma assinatura que não era minha, mas com uma imitação quase perfeita. Meu sangue gelou. Vocês iam mesmo falsificar minha assinatura. Camila chorou. Eu não. Ela. Mas eu deixei. Eu não fui forte o suficiente para impedir. Levantei-me devagar e caminhei até a janela. O ar parecia mais pesado. A falsificação era crime. Grave. E aquilo poderia ter arruinado a minha vida, minha empresa, minha história inteira. Virei-me para Camila. Você entende o que isso significa? Ela assentiu. Sim. E eu estou pronta para testemunhar a seu favor, contra a minha mãe, contra quem for. A sinceridade na voz dela me pegou de surpresa.
Não parecia teatro. Parecia uma mulher que finalmente tinha visto o próprio reflexo e não gostou do que viu. Eu a observei por longos segundos. Por quê? Por que agora? Ela secou as lágrimas. Porque eu descobri que estou grávida. O impacto daquelas palavras atravessou minha pele. Grávida. Camila segurou o próprio ventre com as duas mãos. E eu não quero que meu filho cresça perto da minha mãe. Não quero que ele aprenda a mentir, a manipular, a usar os outros. Eu quero que ele cresça sabendo o que é certo, e isso começa admitindo o que eu fiz. Eu senti o chão prender por um instante. A revelação mudou tudo. O peso do futuro caiu sobre nós duas. Camila continuou com a voz baixa. Eu não venho pedir perdão. Eu venho pedir proteção. E estou disposta a fazer o que for preciso para consertar o estrago. Fiquei em silêncio. Naquela noite, diante de mim, não estava a mulher arrogante que tentou me destruir. Estava alguém quebrada, arrependida, assustada, uma futura mãe tentando impedir que a história se repetisse. Respirei fundo. Camila, o que você trouxe aqui muda tudo, mas também cria uma guerra ainda maior. Ela assentiu devagar. Eu sei, e eu estou pronta. Eu a acompanhei até a porta. Volte amanhã. Vou conversar com meu advogado. Vamos ver como proceder. Ela segurou minha mão por um instante. Obrigada. Fechei a porta quando ela saiu. Encostei a testa no metal frio e fiquei ali, respirando fundo. A falsificação, a gravidez, a decisão de Camila de se virar contra a própria mãe, tudo isso abria uma nova frente, um novo nível do conflito. E o mais impressionante é que, pela primeira vez desde o início de tudo, eu senti que algo havia mudado dentro de mim. Não era raiva, não era medo. Era algo mais profundo, a compreensão de que o fim estava próximo. Mas antes do fim, sempre vem a tempestade. E eu sabia que o capítulo 8 traria exatamente isso. A noite seguinte chegou com um silêncio diferente. Um silêncio que não anunciava medo, mas encerramento. Eu sabia que estava entrando na fase final daquela história, que tomou minha vida de um jeito que eu nunca tinha imaginado. As últimas palavras da Camila ainda ecoavam dentro de mim. Ela estava grávida, disposta a testemunhar contra a própria mãe, disposta a romper um ciclo que sempre viu, mas nunca teve coragem de enfrentar. Eu fiquei sentada por muito tempo na varanda, observando as luzes da cidade, como se cada ponto brilhante fosse uma memória dos últimos meses. Memórias de dor, traição, descoberta e renascimento. Em algum momento entendi que eu não chegara até ali apenas para vencer. Eu cheguei até ali para me libertar. Na manhã seguinte acordei cedo. Tomei um banho demorado, como se cada gota de água lavasse mais um resto de mágoa. Depois vesti uma roupa leve e elegante. Eu não estava indo para uma guerra. Estava indo para fechar um ciclo. Às 9 da manhã encontrei Dr. Álvaro no escritório dele. Ele me recebeu com um aperto de mão firme. Dona Helena, estamos prontos, preparando a documentação final. Mas antes de protocolar tudo, a senhora precisa decidir como quer conduzir as últimas ações. Assenti com calma. Eu quero que tudo seja feito dentro da lei. Sem emoção, sem pressa. Apenas justiça. Ele sorriu levemente. Era exatamente isso que eu esperava ouvir. Enquanto conversamos, a porta se abriu devagar. Camila entrou acompanhada de Luana. As duas estavam sérias, mas havia no ar algo diferente. Uma quietude que eu não tinha visto nelas antes. Bom dia, disse Camila com a voz serena. Eu vim prestar meu depoimento. O que eu falei ontem não foi impulso. Eu realmente quero fazer isso. Luana completou. E eu também. Eu vi tudo. Eu ouvi tudo, e não quero mais ficar calada. Eu olhei para as duas. Sentem-se. Durante quase 1 hora, Camila contou cada detalhe do plano da mãe. A forma como Dona Marlene a manipulava desde adolescente, a pressão emocional para casar com Daniel, a obsessão da mãe por conforto e a tentativa de falsificar minha assinatura para conseguir benefícios ilegais. Cada palavra dela era como um tijolo que desmontava a fachada falsa que Dona Marlene havia construído por anos.
Quando terminaram, Dr. Álvaro recolheu todos os documentos e respirou fundo. Com isso, Dona Helena, nós temos um caso muito forte, o suficiente para proteger a senhora e sua empresa, e o suficiente para responsabilizar os culpados. Eu agradeci e pedi licença para ficar alguns minutos sozinha com Camila. Quando o advogado saiu da sala, Camila ficou imóvel, olhando para as próprias mãos. Dona Helena, eu sei que nada do que eu fizer vai apagar o que aconteceu. Mas eu precisava contar a verdade. Não só pela senhora, mas por mim e pelo meu filho. Eu me sentei ao lado dela. Camila, você fez o certo, mas saiba que esse caminho não vai ser fácil. Ela respirou fundo. Eu sei, mas é o único caminho que eu quero seguir agora. Por um instante, vi nela uma fragilidade verdadeira, não a fragilidade mimada que ela usava para manipular o Daniel, mas a fragilidade de alguém que finalmente entendeu que a vida cobra de todo mundo. Saímos do escritório pouco antes do meio-dia. O sol estava forte, mas o vento era frio. Caminhei até meu carro sentindo uma leveza que eu não sentia há anos. Era como se, finalmente, o peso da história inteira estivesse começando a se afastar. A tarde passou tranquila. Eu voltei para a empresa, organizei minha agenda e garanti que os próximos dias seriam dedicados ao que realmente importava: meus projetos, minha equipe, minha vida. E então, ao final do dia, tomei uma decisão. Antes de voltar para casa, dirigi até o Instituto Esperança Viva. Aquela instituição tinha sido, por muitos meses, o único lugar onde eu sentia que minha existência ainda produzia algo bom. Quando cheguei, algumas crianças vieram correndo me abraçar, outras mostraram desenhos, sorrisos, pequenos gestos que lavavam a alma. E pela primeira vez entendi algo profundo. Eu tinha passado muito tempo tentando consertar pessoas que não queriam ser consertadas, e no meio disso tudo, esqueci de olhar para quem realmente precisava de mim. Enquanto ajudava a distribuir lanches e sentava no chão para ouvir histórias, percebi que ali sim eu encontrava paz, uma paz que Daniel, Camila e Dona Marlene nunca conseguiriam me dar. Quando me levantei para ir embora, uma das crianças segurou minha mão e sorriu. Tia Helena, volta amanhã. Senti meu coração aquecer. Volto sim. E naquele instante soube que, pela primeira vez desde o início de tudo, meu futuro não estava mais preso ao passado. Mas eu não imaginava que a noite ainda guardava uma surpresa que mudaria meu olhar sobre tudo e sobre todos. Quando saí do Instituto Esperança Viva, o céu já estava escuro. A brisa da noite era suave e carregava um cheiro de chuva distante. Eu me senti leve, quase em paz, como se todo o peso que carreguei nos últimos meses tivesse finalmente começado a se dissolver. Entrei no carro e dirigi devagar pelas ruas iluminadas, saboreando o silêncio e a sensação de que a vida estava seguindo em uma direção nova. Mas, ao me aproximar do condomínio, percebi um movimento estranho perto da entrada. Duas pessoas discutiam com o porteiro. Reduzi a velocidade. Meus olhos reconheceram de imediato a silhueta rígida de Dona Marlene. Ao lado dela, seu Gilberto mantinha uma postura tensa, como se estivesse dividido entre a raiva da esposa e o medo das consequências. Parecia que o destino queria mesmo que tudo se encerrasse naquela noite. Estacionei e desci do carro. Os dois se viraram ao ouvir meus passos. Dona Marlene deu alguns passos em minha direção, com os olhos inflamados, como se estivesse prestes a explodir. Então, é assim que a senhora resolve tudo, dizia ela, destruindo minha família, virando meus próprios filhos contra mim. Parecia absurdo ouvir aquilo. Eu a encarei com calma. Eu não virei ninguém contra você. Eles só enxergaram a verdade. Seu Gilberto tentou intervir. Marlene, vamos embora. Não vai adiantar, mas ela o empurrou levemente para trás. Cale-se, Gilberto. Eu ainda não acabei. Ela apontou o dedo para mim. A senhora pensa que venceu, pensa que tem tudo sob controle, mas não tem. A Camila é sangue do meu sangue. Ela não vai ficar do seu lado para sempre. Ela vai voltar para mim. E quando voltar, a senhora vai sobrar. Respirei fundo
mantendo a serenidade. Ela não está do meu lado, Dona Marlene. Ela está do lado do filho dela. Ela riu alto. Até parece que isso muda alguma coisa. Eu dei um passo à frente. Muda tudo. Porque agora ela finalmente entendeu o que significa criar alguém sem destruir o outro no processo. E a senhora nunca entendeu isso. Por um instante ela pareceu perder o fôlego. A máscara, por uma fração de segundo, rachou. Mas logo voltou a erguer o queixo, inflada por um orgulho que não tinha mais onde se esconder. Eu sei dos planos, continuei. Sei da falsificação. Sei da tentativa de usar meu nome. Sei de tudo. Seu Gilberto abaixou os olhos, derrotado. Marlene, a gente passou dos limites. A gente precisa aceitar. Mas ela não ouviu. Você pensa que isso vai ficar assim. Eu ainda posso destruir tudo. A sua empresa, a sua imagem. Eu a encarei profundamente. A senhora já tentou e falhou. A verdade sempre volta. E quando volta, ninguém segura. Ela ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que a conheci, pareceu verdadeiramente sem resposta. Olhei nos olhos dela com firmeza. Dona Marlene, eu não sou sua inimiga. Nunca fui. Eu só parei de ser a vítima perfeita. A respiração dela ficou pesada. Eu não preciso mais ouvir isso. Ela virou as costas e saiu andando rápido, quase tropeçando nos próprios passos. Seu Gilberto veio atrás, mas antes de ir embora, ele olhou para mim com um cansaço profundo no rosto. Me desculpe, disse baixinho. Eu apenas acenei. Não havia mais nada a dizer. Entrei no prédio sentindo o peso daquela cena desaparecer conforme a porta se fechava atrás de mim. Subi no elevador com uma sensação de encerramento, como se cada andar deixasse para trás um pedaço da história. Quando cheguei ao meu apartamento, sentei na varanda e deixei o vento tocar meu rosto. Ali, naquele silêncio tranquilo, compreendi finalmente o que tudo aquilo significava. Eu não havia vencido sobre eles. Eu havia vencido sobre mim mesma, sobre a culpa, sobre a necessidade de agradar, sobre o medo de ficar sozinha. A vida, percebi, não devolve o que a gente perde, ela devolve o que a gente aprende. Fiquei ali por longos minutos, até que meu celular vibrou com uma mensagem. Era da Camila. Obrigada por me ouvir. Quero fazer tudo certo pelo meu filho. Sorri de leve. Talvez houvesse esperança de um futuro diferente para ela. Olhei para o céu cheio de estrelas e senti meu coração finalmente descansar. A história, de algum modo, tinha chegado ao fim. E antes de entrar, falei sozinha, quase como um sussurro. Eu consegui.